A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia para vocês. Como estamos hoje, sábado, último dia, da nossa lição diária da lição número 8, uma lição de humildade. Não podíamos deixar de ler o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, Deixa eu colocar aqui os óculos. Texto áureo, João, capítulo 13, versículo 15, para você decorar. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Nossa verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Passamos uma semana aí falando sobre humildade, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre, que deixou a sua glória, que estava com o Pai antes de tudo ser criado, quando tudo foi criado por Ele, porque Ele é o Verbo, e tudo foi feito pela palavra, e Ele é a palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio humilde, não usurpou ser igual a Deus, se fez semelhante a nós, porque precisava que assim o fizesse, venceu a morte, venceu o pecado, para poder nos resgatar, e nos levar ao céu para morarmos com Ele. Porque todos nós, nascidos de Adão e Eva, nascemos mortos, meus irmãos? Não sei se vocês lembram, nós nascemos dentro de um sepulcro fechado, e a gente vivia enrolado naqueles trapos de múmia, naqueles trapos de imundícia, mas o Senhor Jesus chegou e falou: vem para fora, desenrole esses trapos de imundícia dele e deixe ele ir, ok? O Senhor veio para nos tirar daqui. Enquanto nós estamos aqui, como peregrinos, mas vivendo segundo a vontade dele, segundo a verdade, segundo tudo aquilo que ele veio nos ensinar para que a gente praticasse, para um dia sermos ressuscitados e morar no céu com ele, E essa lição 8 nos ensina sobre humildade. E humildade nunca foi e nem nunca será algo pequeno ou ruim. Ao contrário, do que o entendimento humano, no geral, tem um preconceito com essa palavra, que humildade significa pobreza, que humildade significa ser bobo, ser tolo. Não, meu irmão, humildade é grandeza. Humildade é maturidade, é você saber quem você é você ter conhecimento de suas capacidades e também de suas fraquezas. Isso é humildade. Isso é você não querer ser o que você não pode. Isso é você querer não querer colocar a mão onde você não alcança. É você ser equilibrado, É você ser controlado, É você ter domínio próprio. Isso é humildade. Humildade nunca foi e nunca será algo ruim ou fraqueza. Ao contrário, humildade é grandeza. Humildade é controle, humildade, é obediência, Humildade é ser submisso, ok? E o nosso Senhor Jesus veio aqui e foi só o que ele fez: obedeceu. Não à vontade dele, mas à vontade do Pai. Por quê? Ele se fez homem, ele precisava obedecer ao Pai, ok? Ele não usou e abusou de ser Deus, muito pelo contrário, ele foi homem, e tudo o que fez foi através do seu Pai, pelo seu Pai e através do seu Pai. Até todos os milagres que Jesus fez, ele fez como se hoje você pudesse ser usado por Deus para fazer tais milagres, até mesmo ressuscitar mortos. Nós sabemos que nos nossos tempos, e antes de Jesus também, homens foram usados com o poder de Deus para ressuscitar mortos, ok? Não é o homem, é Deus
E Jesus aqui, como homem, viveu como homem e fez milagre como homem usado por Deus, revestido do poder de Deus, né? E Jesus, com tudo que era, com tudo que possuía, que é nada mais, nada menos do que tudo, porque tudo é dele, por ele, para ele, né? Ele se fez carne, habitou entre nós e demonstrou humildade de uma forma que não tem como eu ou você e nem ninguém dizer que não é possível assim o ser, ok? Humildade é um exercício, humildade é uma prática, humildade é um fruto maravilhoso daquele que começa a entender de onde veio, morto do pecado, né? Quem é hoje, lavado e remido no sangue do Cordeiro, liberto, ok? Filho de Deus, e para onde vai? Para o céu, morar na glória com o nosso Senhor Jesus e com o Pai eterno, Criador de todas as coisas, ok? Isso é humildade, é saber de onde veio, quem é e para onde vai, ok? Não há problema nenhum em ser humilde, ok? Ser humilde, repito mais uma vez, nunca foi sinônimo de fraqueza, nem de pobreza e nem de ser bobo. Muito pelo contrário, é exatamente maturidade de quem sabe quem é e de quem é o seu Senhor e Criador, ok? Então vamos lá, vamos para o texto de hoje. Sabadão, novamente, capítulo 13, versículos 12 e 17. Ontem ele pediu para ler o 10 e 11, foi o gesto de lava-pés do Senhor, né? E hoje ele pediu para ler o 12, do 12 ao 17. Nós ontem lemos o capítulo 13, do 1 ao 17. Hoje vamos ler do 12 ao 17 novamente, né? E o tema que ele deu para hoje foi: Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os discípulos, ok? Vamos atentar para isso. Jesus traz sentido ao gesto do lava-pés com os seus discípulos. E vamos ler com atenção os versículos de 12 ao 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meus irmãos, aqui realmente nessa última parte está concentrado isso que a gente está falando aqui, né? Jesus perguntou para eles: vocês entendem o que eu fiz com vocês agora, né? E aí eles, aquela pergunta que se faz que a gente fica meio sem resposta, né? E aí Jesus disse assim, ó: vocês me chamam de mestre e senhor. Aí eles, sim, chamamos o Senhor de mestre e senhor. E ele disse: com razão, pois eu sou. Jesus afirmou para eles: eu sei quem eu sou. Eu sou mestre e senhor, ok? Então, pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ok, fácil entender isso, né? Quando a gente lê um texto desse, a gente fica tudo muito claro para a gente. O próprio Deus lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou: se eu, gente, estou lavando os pés de vocês, vocês sabem quem eu sou, né? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou aqui, como homem, lavando os pés de vocês. Por que vocês não vão lavar os pés uns dos outros? Né? Por que achar que isso é algo que te rebaixa? Ou que isso é um sinônimo de fraqueza? Ou que isso é uma humilhação? Por que isso? Né? Quando o Senhor lavou os pés deles,
né? Jesus não estava querendo que hoje, né, eu chegasse lá na igreja que eu congrego com uma bacia d'água e lavasse o pé de todo mundo. Ok, meu irmão? Claro que se um dia precisar lavar o pé de alguém, teria problema nenhum em lavar o pé de alguém. Ok? Ali mesmo, lavar, tirar a sujeira do pé de uma pessoa, eu não teria problema nenhum em lavar o pé de uma pessoa. Mas o que Jesus estava querendo ensinar é o seguinte, gente, é auxiliar, é cuidar, é amar, é impulsionar, é ajudar a levantar, é abraçar, é suprir necessidades, é pegar tudo aquilo que o Senhor me deu como talento, como força, como capacidade e colocar ali em prol dos irmãos, uns fazendo pelos outros. Nossa, como seria maravilhoso isso, como é maravilhoso isso, né? Como a palavra de Deus diz lá, Salmo 133, ó, quão bom que os irmãos vivam em união, né? Um corpo bem ajustado vai produzir muito mais, porque a palavra de Deus também diz que um reino dividido não prospera. Infelizmente, meus irmãos, a gente tem visto no nosso meio pessoas contrárias, né? Pessoas que torcem contra, né? Pessoas que de repente não conseguiram fazer ou não querem fazer nada, são preguiçosas, mas se vê alguém fazendo alguma coisa, ela torce para dar errado, que é para a pessoa não se destacar e ela fala assim, tem que ficar quieto, não tem que ficar inventando moda não. Entendeu? Porque ele não quer fazer, então se você fizer, vai evidenciar mais ainda a preguiça dele, né? A falta de uso dos talentos que o Senhor deu para ele, ok? Mas, meus irmãos, nós não podemos, né? Assim como Jesus sabia quem ele era, nós também precisamos saber quem somos, porque isso não foi diferente com os discípulos, não. Eles estavam diante de Deus e Deus estava assim para ele. Vocês sabem quem eu sou, não sabe? Sim, Senhor, tu é Deus, tu é Senhor, tu é o nosso mestre. Sim. E vocês são o que, meu? Nós somos os seus discípulos, nós somos os seus alunos, né? Nós somos aqueles a quem o Senhor veio resgatar. Eles também sabiam quem eles eram. Mas para pensar comigo. Assim que Jesus ascendeu aos céus, a missão continuou com esses homens. E esses homens tinham autoridade para pregar a palavra de Deus, tanto que fizeram coisas grandes. O próprio Senhor Jesus diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Né? E isso realmente aconteceu. A sombra de Pedro curava, meus irmãos. Pedro andava ali no meio das pessoas, né? E as pessoas enfermas eram colocadas aonde Pedro passava, porque quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava aquelas pessoas. É grande ou não é isso? Tinham a autoridade de Jesus ou não tinham? Fizeram a obra do Senhor ou não fizeram? Até hoje, né? Essa obra chegou, né? Nós estamos aqui lendo o livro de João, o apóstolo João, né? Teve a revelação do Apocalipse, um livro que a gente tem na Bíblia hoje, que revela, né, a parte final, né, as profecias do fim dos tempos. Então, assim, são coisas grandes que esses homens fizeram, porque Jesus assim os autorizou. Eles sabiam que estavam diante de Deus, diante do Senhor e do Mestre, mas também sabiam a responsabilidade que tinham nos ombros dele. E aí Jesus deixa isso bem claro para eles. Eu sou maior do que vocês, muito maior do que vocês, mas eu estou aqui lavando os pés de vocês, então vocês também lavem os pés uns dos outros, ok? E da mesma forma que um pouquinho antes ele fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, ok? O que ele está querendo dizer também? Se ele não lavasse o pé de Pedro, Pedro não teria parte com ele? Se eu não lavar o pé do meu irmão lavar o meu pé, nós não temos parte um com o outro. Então, nós não somos do mesmo corpo. Nós não pertencemos ao mesmo corpo, ok? Então, precisamos, meus irmãos, de estar sempre fazendo uns pelos outros, ok? Para que, bem ajustados, né, um reino bem unido, a gente possa alcançar mais almas que precisam ser libertas da morte e do pecado, ok? Porque quem olhar de fora e ver o negócio bagunçado, vai falar, eu não quero entrar nessa bagunça não, bagunça por bagunça eu fico aqui, né? Eles precisam ver algo diferente, eles precisam ver o cuidado que nós temos uns com os outros aqui no nosso meio. Para quê? Para que eles olhem de fora e falem, eu quero aquilo ali para mim também. Gente, aquilo ali parece ser muito bom, é um cuidando do outro, eles vivem bem em união, né? Aí as pessoas vão querer vir, ok? Até mesmo porque, se Jesus não lavar o meu pé, eu não vou conseguir alcançar ninguém. Vai ser um ser humano tentando alcançar outro ser humano. Um pecador perdido no pecado, tentando alcançar um pecador perdido no pecado. Isso não funciona, não dá em nada. É cego guiando cego,
né? Com o abismo bem na frente, os dois vão se esborrachar lá embaixo. Então, é preciso que os meus pés e os seus pés sejam lavados por Jesus, ok? E que a gente continue a lavar os pés uns dos outros, né? Aí lá no 16 e no 17, Jesus diz assim, ó, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e que nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou com a mensagem. Está bem claro aqui o que eu estou falando para vocês, né? Fica fácil ver, meus irmãos. É uma leitura diária que muito facilmente a gente aprende, a gente cresce. É claro que o Espírito Santo ele vai trazer coisas maiores para você, né? Mediante ali a sua perseverança, a sua intenção de aprender, o seu desejo de aprender mais sobre Jesus, de estar cada vez mais próximo de Jesus, de ter os seus pés lavados por Jesus, ok? Então, ele deixou bem claro, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Não tem como. Nenhum discípulo era maior do que Jesus. E nenhum mensageiro é maior do que aquele que mandou ele entregar a mensagem. Ok? Então, nós nunca seremos maiores do que aquele que nos mandou entregar a mensagem. Ok? Nós vamos em nome dele. Nós estamos autorizados a transportar aquela mensagem para o destinatário, né? Falamos ontem sobre o poder que tinha envolto a lavagem dos pés dos discípulos. Não só a lição de humildade, não só a lição de que precisamos nos doar e cuidarmos uns dos outros. Isso é o reino de Deus, ok? Mas a lição de que esses pés que andariam sobre essa terra anunciando a maior verdade, a verdade que salvaria, resgataria e livraria o homem do pecado e da morte, precisava de autorização. Esses pés precisavam estar revestidos de um poder, porque a terra foi condenada. A terra foi amaldiçoada. A terra por onde esses pés andariam foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, né? E Deus estava dizendo para a terra, Jesus estava dando ordem à terra, receba bem esses pés, porque quão formoso, quão lindos, né? Quão preciosos são os pés de quem anuncia o Evangelho, a palavra de Deus, a salvação e a graça, né? Calçai as sandálias do Evangelho. Olha só, terra, mundo, eu estou autorizando esses homens a andar sobre vocês e levar a minha verdade, a cumprirem a missão que eu deixo sobre eles. Eles colocaram o meu jugo sobre os ombros e eu estou com eles. Por isso que ele alertou para Pedro, Pedro, deixa eu lavar seu pé, Pedro, senão tu não vai ter parte comigo. Ele vai ser como muita gente hoje, né, que fala pra caramba, né? Você conhece o Tiranossauro Rex, aquele dinossauro, Tiranossauro Rex? A bocona é grandona, né? Uma cabeça desse tamanho, uma bocona grandona, cheia de dente. Uau! Ele faz aquele barulhão todo. Mas já viu como é que é o bracinho dele? Curtinho. Ou seja, nós temos muitos Tiranossauro Rex no nosso meio. A boca é grande. Fala pelos cotovelos, mas fala. Tem uns aí pregando que olha, uau, mas não tem efeito nenhum, porque os seus pés ainda não foram lavados e eles também não estão nem aí para lavar o pé de ninguém. Eles estão procurando uma posição, estão procurando o sustento, meus irmãos. O que mais tem hoje é gente se dizendo servo de Deus, para ganhar dinheiro pura e simplesmente. Ele não está nem um pingo preocupado com uma alma que se rende aos céus. Ele não está, né? E isso o apóstolo Paulo nos alertou. Cuidado, porque nos últimos tempos vão ter muitos falsos, né? E muitos vão ficar escutando essas histórias da carochinha e vão atrás dele. Por quê? É mais fácil. Ele só prega coisa boa. Esse negócio aqui que o Leandro fala é muito difícil. Ser crente igual o Leandro fala é muito difícil. É melhor ser crente igual o fulano fala. Muito mais relax, muito mais tranquilo. Tem mais bênçãos.
Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui diante dos nossos olhos e o Espírito Santo também para nos ensinar. Se realmente não quisermos ser enganados, né, nós precisamos ter os nossos pés lavados, reconhecer a nossa posição diante do nosso Mestre, daquele que nos deu a mensagem para enviar. Nunca seremos maiores do que ele. E muitos homens hoje estão assumindo posições muito maiores do que a de Deus. É claro que na sua loucura, no seu trapo de imundícia, que bem na sua humanidade, mas tem um monte de gente indo atrás, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria e por falta de verdade, ok? Porque ainda não tomaram o banho, que Jesus também fala um pouquinho antes aqui, né? Estão só lavando os pés, mas o banho mesmo que é bom ninguém tomou, ok? Então, meus irmãos, a gente conhece a história do nosso inimigo, Satanás, que um dia, né, me disse, né, eu quero colocar o meu trono acima do trono de Deus, né? Eu quero estar mais alto que Deus. Você acha que ele realmente acreditava que um dia ele iria destronar o Criador de todas as coisas, inclusive que o criou, né? Infinitamente menor. Mesmo sendo grande, Deus é infinitamente maior do que ele e ninguém melhor do que ele para saber disso. Você acha mesmo que ele acreditava que um dia ele ia conseguir tirar Deus do trono e sentar no trono de Deus? É lógico que não, meu irmão. Se tem alguém que sabe que não pode fazer isso, é ele. Mas quando ele disse, eu vou colocar o meu trono acima do trono dele, eu vou te fazer uma pergunta agora, uma pergunta forte. Você conhece pessoas que não creem em Deus? Pessoas que vivem uma vida totalmente longe da verdade, da palavra de Deus, longe do caminho que é Jesus, praticando todo tipo de iniquidade, né? De pecado, de transgressão contra o Senhor, contra a justiça, contra o amor de Deus. Conhece ou não conhece? Quem está sentado no trono da vida desta pessoa? É Satanás. Ali, naquela vida, ele tem o trono onde Deus não tem. Você entende o que eu estou falando? E no nosso meio, infelizmente, no nosso meio, com roupa de crente, com jeito de crente, com fala de crente, né? Porque nós temos um dialeto, crente tem um dialeto, ô glória, ô varão, ô varoa, manto de fogo, sapatinho, a gente também tem a nossa linguagem. Tem gente no nosso meio, vestindo as roupas, carregando Bíblia embaixo do braço, ó, Tiranossauro Rex, falando pra caramba, gritando pra caramba, mas de bracinho curtinho, não consegue lavar o pé de ninguém. Quem é o trono dessas pessoas? De quem é o trono de pessoas que se intitulam grandes apóstolos, semideus, não sei o que lá, criam ministérios aí, cobram 5, 2, 10 mil para você ir numa palestra dele, para ouvir ele falar um pouquinho lá das coisinhas bonitinhas que ele fala, que massageiam o ego das pessoas, tudo, né, em nome de um Deus aí que eles inventaram, porque o Deus criador dos céus e da terra, que se fez carne e habitou entre nós, não é. Quem é que senta no trono da vida dessas pessoas? Gente, eu costumo contar um caso para vocês entenderem bem onde eu quero chegar, porque comigo o papo é reto mesmo. Comigo eu não faço volta. Graças a Deus por isso. Eu estou aqui para te avisar. Eu estou aqui para te alertar, né? Eu conheço um caso de um pastor que o culto de libertação da igreja dele, no bairro dele, era o mais visitado. Todo mundo de tudo que é a igreja frequentava o culto de libertação daquele pastor. Sabe por quê? Toda noite era muito demônio sendo expulso das pessoas. Era muita gente caindo endemoniada e sendo expulso. Muita gente. Às vezes, pelo que me contaram, as mesmas pessoas, até crente, toda quinta-feira que tinha culto lá na igreja dele, caía endemoniado. Isso faz muito tempo atrás, tá, meus irmãos? Isso já acabou, graças a Deus. O Senhor já resolveu essa questão. Mas a mesma pessoa, crente de outras igrejas que iam lá, toda quinta-feira aquela pessoa caía. Era muita libertação, entre aspas, cura e tudo mais. Passado o tempo, descobriram que aquele homem
que se dizia pastor, tinha amante. Ele tinha um caso extraconjugal de bastante tempo até, com uma pessoa que também era dali, daquele meio. Ou seja, uma bagunça. Só quem não sabia, quem frequentava aquilo ali. Mas olha a vida que esse homem vivia. Quem é que sentava no trono da vida desse homem? Mas aquele homem estava com um culto de libertação, ele era pastor de uma igreja, né? E o culto de libertação dele era mais visitado porque aconteciam muitos sinais, ok? Passado ainda mais um pouco de tempo, né? A Bíblia nos revela isso, não tem nada que seja feito no escuro que não vai vir à luz, ok? Não tem nada que é dito ao pé do ouvido que não vai ser gritado nos telhados, ok? Então, não tem como se esconder de Deus, principalmente quando você fica usurpando, né, das coisas de Deus para aí ter a sua vida aí, seja lá qual é a tua loucura, ok? Descobriram que ele frequentava um centro, né? E ele fazia acordo com as entidades, ok? Eu não sei nem que tipo de centro era, não me interessa. Mas ele tinha um acordo com entidades, né, no reino espiritual lá, né? Para que eles fizessem esse teatro no culto, para que ele expulsasse e ele ganhasse notoriedade, ele ganhasse crédito. Tem muita gente que nem vai acreditar no que eu estou falando. Mas eu conheci pessoas que saíram de lá, vieram para onde eu estava na época e confessaram isso, falaram que tudo isso aconteceu. Você duvida, meu irmão? Você duvida? Você acha que o que tem acontecido aí em muitas igrejas na internet, toda essa manifestação, que basta você escutar 15 minutos do que sai da boca dessa pessoa para você ver que de Deus ali não tem nada? Então, que manifestações são essas? Acaso Deus fica fazendo joguinho com o pecado? Acaso Deus entorna tesouro em vaso de desonra? Não, meu irmão. O nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus é justo, é correto, é santo. O nosso Deus, quando o homem pecou, tirou o homem do Éden. Por que que hoje o Senhor vai participar dessas falácias, dessas mentiras? Não. Satanás tem usado um montão de cavalo aí, usando a palavra para te iludir, para te enganar. Em Apocalipse 12, nós conhecemos a história do dragão e da mulher. Você conhece aquela parte que fala assim, ó, o dragão abre a sua boca e jorram rios de água da boca do dragão, e esses rios vão atrás pela terra para arrebatar a igreja de Cristo, para arrebatar os filhos de Deus, para arrebatar aqueles que são de Deus. Mas o Senhor faz com que a terra se abra e a terra absorve, a terra engole essa água. O entendimento disso, meu irmão, é que o diabo tem aberto a boca, o dragão tem aberto a boca e jorrado rios e rios de água, e água simboliza a palavra. O dragão tem pregado uma palavra mentirosa, muito parecida com a verdade, a fim de arrebatar até mesmo a igreja de Cristo, os filhos de Deus. Mas o Senhor, que sabe quem são a sua igreja, faz com que a terra se abra e esses rios sejam sugados, que a terra absorva essa água. E quem é essa terra que está absorvendo tanta água que tem saído da boca do dragão? São todos esses ministérios, meus irmãos, lotados de gente querendo dinheiro, prosperidade, não tem nada de Deus, porta larguíssima, lotado, é um suorzinho da pessoa, vale uma fortuna. Nossa, a toalhinha, ele pega a toalhinha, passa no rosto, meu Deus do céu. Gente, está na cara que Deus não está ali, mas são terras e terras, porque nós somos terra, né? Lembra? Do pó nós viemos e do pó voltaremos. A terra que tem absorvido a palavra do dragão é exatamente essas pessoas que só estão procurando benfeitorias, que só estão procurando soluções para os seus problemas deste mundo aqui. Estão procurando dinheiro, prosperidade, emprego, casamento, seja lá o que for, para viverem bem neste mundo aqui. Eles não conseguiram transcender.
não conseguiram entender através do Espírito Santo, não querem entender, não querem abandonar pecado, não querem abandonar as velhas práticas, eles querem a moleza, eles querem um Deus, ok? Eles querem uma palavra que massageia ego, que resolve problemas, e não aquela que te alista para uma missão, que é de lavar o pé do seu próximo. Meu irmão, é muito pouca gente que quer lavar o pé do próximo. As pessoas preferem ficar bebendo essa água que sai da boca do dragão. O dragão está, botando água para fora e a terra está, bebendo. A gente vê isso o tempo todo. Por isso a gente não pode ficar de bobeira. Por isso o Espírito Santo tem que ser o meu e o seu professor. Por isso a palavra de Deus, ela precisa ser lida, a gente precisa meditar nela dia e de noite e chamar o Espírito Santo para nos ensinar, porque senão, meu irmão, você vai ser mais um encharcado por essa água que tem saído da boca do dragão. E olha que ele está dentro das igrejas, ok? Tem um montão de cavalinho de Satanás dentro da igreja, abrindo a boca e pregando um monte de besteira, ok? Que parece ser verdade. Ou você acha que Satanás vai aparecer para você vermelho, dentão, rabo, tridente na mão e chifre? Se aparecer assim, tu corre, filho. Não, ele vai aparecer bonitinho, mansinho, te contando uma coisinha bem gostosinha, mas que não é a verdade, ok? E só o Espírito Santo para te livrar de cair nessa mentira. Meus irmãos, lavemos os pés uns dos outros. Hoje é o último dia. Semana que vem, segunda-feira, já temos outra lição. Eu espero que tenha sido de proveito para você toda essa semana, né? Aprendemos com certeza. Quem quis, aprendeu que humildade é força. Humildade é grandeza. Ok? Humildade é maturidade, porque o nosso Senhor Jesus, que é maior do que todos nós, foi humilde e mandou a gente ser humilde. Então, sejamos humildes, lavemos os pés uns dos outros, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa abençoar o seu sábado, o seu domingo. Espero e peço a Deus que você consiga largar a tua cama, largar a preguiça e ir lá para a escola dominical com a gente, para a gente fechar essa lição, ok? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.